Quase que eu ia falando Evangelho de Jonas aqui. Sério mesmo, quase que escapa aqui. Mas não deixa de ser a palavra de Deus cheia de amor e de compaixão. Mas não vamos confundir os termos, né? Livro do profeta Jonas. Pronto, fica mais fácil. Capítulo 2. São 10 versículos. Eu farei a leitura. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Finalmente, uma oração. Demorou. Desde a palavra do Senhor para Jonas, ir até Nínive pregar a mensagem de arrependimento a um povo estrangeiro, até esse momento aqui, demorou para o profeta fazer uma oração. Não sabemos quanto tempo transcorreu de quando ele recebeu a palavra, a ordem do Senhor, até ele estar no ventre desse peixe, talvez algumas semanas, não sabemos, mas finalmente uma oração com cara de salmo, né? Muito parecida com salmos de lamento e ao mesmo tempo salmos de reconhecimento do livramento do Senhor. Alguns comentaristas dizem que esta oração dele foi uma oração de reconhecimento de que Deus o havia livrado da morte. Mas que lugar para fazer oração, hein? Talvez o lugar mais inusitado possível, né? Talvez mais inusitado que este aqui, Jesus orando na cruz, né? Talvez, porque orar das entranhas de um grande peixe. Como que são as entranhas de um grande peixe? O que há ali dentro? Qual é o cheiro? Quais são as substâncias que estão ali? Quais são as outras criaturas, talvez mortas, que estão ali? E ali ele ficou 3 dias e 3 noites. Jesus disse que ele ficou ali 3 dias e 3 noites. Talvez parte do tempo desmaiado, outra parte do tempo semi-acordado, e quando tendo aí um pouquinho de lucidez, buscando entender o que estava acontecendo com ele, e faz esta oração. Ao mesmo tempo que é uma oração de reconhecimento da sua situação e de que Deus o havia livrado da morte, nós não conseguimos enxergar na oração um arrependimento. É estranho isso. É claro que Deus tinha um propósito, talvez até pedagógico, de ensinar alguma coisa para o profeta, mas nós não vemos da parte de Jonas uma palavra de arrependimento. Nenhuma confissão da sua rebeldia, da sua fuga, de ter rejeitado a priori a palavra de Deus, mas uma oração reconhecendo a sua
fraqueza, a sua limitação. Nós precisamos esperar que a situação chegue a esse ponto. É bom que a gente saiba que numa possível luta com Deus, Deus sempre vence, né? Entre nós e Deus, Deus vai cumprir o que Ele tem para cumprir, e ainda que seja necessário fazer uma coisa absurda como essa, de deixar o seu profeta no ventre de um peixe. Nós podemos usar aqui a imaginação para tentar supor aqui o que estava acontecendo com o profeta ao longo desses 3 dias. Oração sem arrependimento. Realmente não há sinal de arrependimento na oração, mas o profeta reconhece que Deus o humilhou, lançando nas profundezas. O versículo 3, né? Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. O que Deus fará para cumprir o seu propósito e o que Deus fará conosco para que este propósito seja cumprido? Deus não mede esforços para cumprir a sua palavra. E não importa se Ele nos ama, assim como Ele amou aquele profeta, Ele nos ama, mas se Ele tiver de fazer algo extremo conosco, para nos envergar, nos curvar, de modo que o seu plano, o seu propósito seja cumprido, Ele o fará. E se necessário for, arrancar de nós uma oração, talvez uma oração marrenta, não sei, não conseguimos ver aqui o pedido de perdão de Jonas, mas uma oração: o Senhor me livrou da morte, o Senhor me lançou nas profundezas, do inferno eu clamei ao Senhor, mas nenhuma oração ali pedindo perdão por uma desobediência deliberada por parte do profeta. Deus pode arrancar uma oração da gente dos lugares mais incomuns, mais difíceis, mais escuros da nossa vida. E Ele o fará para glorificar o seu nome e para demonstrar que Ele é Deus e que nós somos os seus servos. Uma vez atendido o chamado, nós temos de obedecer. Facilmente nós lançamos sobre Deus o que Ele supostamente fez contra nós. Jonas fez questão de reconhecer que Deus o havia lançado naquela situação, como se ele não tivesse nenhuma participação neste processo, né? Talvez se tivesse obedecido à voz do Senhor, de pronto não estivesse passando por esta situação. Muitas situações difíceis pelas quais nós passamos, que inclusive Deus está envolvido nelas, como é o caso, elas foram semeadas por nós mesmos. E Deus vai participar daquilo conosco. Mas nós precisamos tomar cuidado. Antes de lançar sobre Deus alguma coisa que Ele supostamente tenha feito contra nós, é bom que nós reconheçamos o que nós fizemos contra Deus. Não parece que Jonas teve essa atitude no capítulo 2, na oração. No capítulo 3 a gente vai ver que também não, e no capítulo 4 não. Não há outros registros em relação ao profeta. Mesmo sem demonstrar arrependimento pela fuga, Jonas é preservado por Deus. Interessante quando Deus nos trata não conforme as nossas iniquidades, mas conforme o seu grande amor e conforme o seu plano soberano. Se Deus fosse nos tratar conforme a nossa piedade, nós estaríamos numa situação muito difícil. Jonas não foi tão piedoso assim, e Deus o livrou da morte. Claro que de uma situação extrema, mas o livrou da morte. O que estava em jogo não era a condição espiritual do profeta, mas o plano de Deus. Irmãos, é sempre isso que está em jogo. Se o profeta não estava disposto a cuidar da sua condição espiritual, como se devia, como se esperava, Deus estava disposto a cumprir o seu plano até o fim. Mas será então que Deus vai me obrigar a obedecê-lo? Que assim seja. Que digamos amém, se Deus nos obrigar a obedecê-lo, porque Deus é bom, Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é reto. Deus não negocia suas ordens. Deus não está esperando da nossa parte opiniões a respeito de suas ordens. Ele não está em uma mesa de discussão
colocando ideias, esperando que nós façamos contraposições às suas ideias, até que a gente chegue ao meio termo. Deus é soberano. Deus tem todo o poder sobre nossas vidas. Ele é o nosso Criador, nosso Senhor. Nosso Senhor, inclusive, de nos enviar e de nos mandar fazer coisas que eventualmente nós não gostemos de fazê-las. Mas Ele é Deus. Ele não vai negociar isso. Então a prioridade não era a condição espiritual do profeta, embora Deus estivesse cuidando disso também. A prioridade era o plano. O plano é: vá para Nínive pregar uma mensagem de arrependimento. Esse era o plano. A mensagem teria de ser pregada, quebrando o profeta se necessário. E foi. Da forma mais estranha, mais esquisita, mais fedorenta possível, né? Mais absurda. 3 dias nas profundezas de um mar, dentro do ventre de um peixe. O final do capítulo 2 é terrível. O Jonas foi vomitado. Irmãos, Deus faz o que Ele quiser conosco. E se Ele precisar colocar a gente numa situação muito difícil, para que o seu propósito seja cumprido e para que nossas vidas sejam para o louvor da sua glória, Ele o fará. E Ele não vai entrar em crise de autoafirmação por conta disso, não. Ele vai fazer e vai dizer: eu sou o Senhor. É assim que é. E assim seja. Os planos de Deus são maiores do que a nossa espiritualidade precária. Então, às vezes, nós não estamos lá com a espiritualidade em bom tom. Ela anda precária. Não se ora, não se lê a Bíblia, a igreja é um detalhe, as coisas do reino de Deus pouco importam. Sabe o que acontece com o plano de Deus? Ele se cumpre. As coisas vão acontecer. Deus é o Deus do plano. Nós tratamos Deus num âmbito muito individual, e devemos fazê-lo porque Deus é um Deus pessoal, mas a priori, Deus é o Deus de toda a terra. E as coisas vão acontecer. E o reino será estabelecido. Esteja a nossa situação espiritual precária ou não. Estejamos nós no ventre de um peixe, marrentos, sem reconhecer o porquê de estarmos ali, mas já agradecendo por não ter morrido, ou não. Deus vai cumprir o seu plano. A condição de Jonas, como que é o ventre de um peixe? Esta era a condição terrível. Irmãos, Deus manteve o propósito. Deus manteve o propósito. Teve a tempestade, quase teve o naufrágio. Jonas pediu para ser lançado ao mar, foi lançado, e o peixe o engoliu, e ele ficou 3 dias e 3 noites naquele ventre terrível, com algas na cabeça. Eu não sei se Jonas tivesse problema de fígado, de enjoo, deve ter sido um ambiente complicado. Não tinha Dramin lá para ele tomar, né? Situação complicada. Tá? E aí? E aí Deus cumpre o seu propósito. Deus cumpre o seu plano. Deus manteve o seu propósito. Me veio à mente um texto que é muito conhecido dos irmãos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 10 e 11. Não importa como nós estejamos, não importa onde estejamos, não importa o que aconteça, Deus vai cumprir o que Ele diz. Deus vai cumprir o que está em seu coração. Podemos viver para ver estas coisas glorificando a Deus, ou podemos viver sob circunstâncias terríveis e adversas para também ver estas coisas acontecerem. O embate de Jonas era com Deus, e Deus venceu. E Deus sempre vence. Na nossa luta com Deus,
Amoleçamos o coração. Deus quer um coração maleável para poder trabalhar. Se o coração for de pedra, ele vai quebrar esse coração. E aí vai doer mais, vai ser mais difícil. Deus sempre vence, ainda que seja necessário nos quebrar, nos jogar nas profundezas. Ele sempre vence. O versículo 7 tem uma expressão na segunda linha. Me lembrei do Senhor. Será que foi só ali mesmo naquela hora que ele se lembrou do Senhor? Se tinha alguém em Israel que conhecia o Senhor, era o profeta, gente. Ele sabia com quem ele estava lidando. Mas foi algo deliberado, uma desobediência inexplicável. E ele se lembra do Senhor. Sabe por que ele se lembrou? Porque conhecia. E quem conhece o Senhor deve buscá-lo em toda e qualquer situação. Irmãos, não importa a situação em que nos encontremos. Se nós conhecemos o Senhor, nós podemos buscá-lo. Inclusive de dentro do ventre de um peixe. E sabe o que acontece? Deus ouve. Invocar o Senhor na mais terrível situação da vida, seja inclusive uma situação causada por nós mesmos. Se nós conhecemos o Senhor, nós podemos buscá-lo de lá, das profundezas, do escuro, das trevas, da sujeira, do mau cheiro, de uma vida espiritual precária. E de repente, busca-se o Senhor. E o Senhor se faz presente. O Senhor está conosco em todos os lugares. Foi assim com o filho pródigo, né? Ele se lembrou da casa do seu pai. Eu vou voltar para lá. Jonas se lembrou do Senhor que ele conhecia muito bem. Muito bem. E buscou o Senhor. Vamos clamar somente na extremidade? Lembrar do Senhor somente no sufoco? A Jonas só restava clamar, né, irmãos? Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Grande era a sua distância da vontade de Deus. Será que precisamos esticar a corda a este ponto? Será que nós precisamos esticar a corda assim? Vamos esticar para ver até onde vai? Quando ela começar a arrebentar, a gente se lembra de Deus e vai atrás dele. Ele é misericordioso mesmo, ele vai ouvir. É melhor não pagar para ver. É melhor se lembrar do Senhor o tempo todo. Viver para a sua glória. Seguir as suas ordens. O chamado de Jesus a cada um de nós não prevê perguntas da nossa parte. Irmãos, ou nós confiamos na perfeição do chamado de Deus, com fé, ou nós não estamos prontos. Do ponto de vista humano, realmente não fazia sentido Jonas ir pregar para os ninivitas. Do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E Jesus chamou a gente para fazer um monte de coisa. Perdoar os inimigos, andar a segunda milha, amar os inimigos, perdoar várias vezes, dar a quem te pede, ser misericordioso, ser compassivo, ser sábio, prudente, simples. Poderíamos passar aqui a noite toda para evocar os aspectos do chamado de Jesus. Esse chamado, ele não prevê perguntas. O chamado de Jesus não prevê discussão. Jesus, ele não dá ordens para serem colocadas em xeque por nós. O plano de Deus não está em discussão. Deus não vai fazer resenha conosco, perguntando o que a gente acha das coisas. Ele é o Senhor. E nós somos os seus servos. Jesus fez questão de dizer, não é o servo maior que o seu Senhor. E a igreja precisa se livrar da síndrome de Jonas. Porque realmente o chamado de Jesus prevê algumas coisas desconfortáveis que vão mexer com a nossa, a palavra aí do senso comum, zona de conforto. Vai mexer mesmo. Jesus não quer ser questionado sobre este chamado.
Deus não está interessado em nossas opiniões, mas sabe no que Ele está interessado? Em nossa obediência fiel. Crer que o chamado é perfeito, crer que o chamado é bom, crer que o chamado é agradável. Talvez não muito a nós, mas é agradável ao Senhor. Deus, Ele está interessado em seu plano, porque Ele sabe que isso está concatenado com uma série de coisas que vão ocorrer para o bem, para a glória do seu nome, para o estabelecimento de seu reino. Suas ordens não podem ser questionadas. Uma coisa que faz muita gente sofrer é quando alguém questiona texto bíblico para se justificar na desobediência. Isso é uma coisa terrível. Jonas conhecia a lei, conhecia o Senhor. E mais para frente nós vamos saber que ele conhecia tanto a Deus que ele sabia que Deus ia salvar Nínive. Ele sabia, por isso que ele não quis ir. Porque ele não amava aquelas pessoas e tinha razão para isso. Mas Deus não estava interessado nos achismos de Jonas. Houve o diálogo de Deus com Moisés no episódio da sarça ardente, todos conhecem a passagem. E o diálogo ele foi esticado. E Deus falava e Moisés retrucava. E Deus falava e Moisés retrucava. E acabou o capítulo 3. E começa o capítulo 4 de Êxodo. Deus falando e Moisés retrucando. Deus falando e Moisés retrucando. No versículo 14 a palavra diz que Deus se irou com Moisés. Deus se irou com Moisés. Moisés, é melhor a gente parar por aqui, estamos parafraseando, né? Vamos parar por aqui, chama o Arão. Vamos parar por aqui que essa conversa não vai acabar bem. Para com isso. As ordens de Deus, elas são inquestionáveis e Deus não está interessado em nossa opinião. Não será melhor obedecer ao invés de perguntar? Não será melhor obedecer ao invés de fugir? Que Deus nos abençoe.